Vem ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania o projeto de lei da Câmara, PLC 79/2015, de autoria do deputado Eli Correia Filho, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis. O projeto é composto de 3 artigos. O artigo 1º indica o objeto da lei, qual seja alterar a sistemática de preparo do recurso nos juizados especiais cíveis. O artigo 2º modifica o parágrafo 1º do artigo 42, propriamente dito, dispondo que o preparo será comprovado no ato de interposição do recurso e, sendo insuficiente, acarretará deserção se, intimado, o recorrente não o complementar em 5 dias. Já o artigo 3º traz cláusula de vigência imediata. Na justificação, o autor defendeu que a redação do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei de 9.099, de 1995, não estava em consonância com a legislação processual vigente à época. A Lei 5.869, de 1973, Código de Processo Civil de 1973. Propõe, então, a adoção do sistema de preparo simultâneo previsto no artigo 511 do antigo CPC. Nesse sistema, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, porém, caso se mostre insuficiente, o recorrente será intimado para complementá-lo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. A proposição foi distribuída com exclusividade à CCJ, não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Análise. Nos termos do artigo 101, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania opinar acerca da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por despacho da Presidência. A linha D do inciso 2º do mesmo artigo do Regimento Interno do Senado Federal dispõe que cabe à CCJ emitir parecer quanto ao mérito sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre direito processual. De resto, o PLC número 79/2015 não apresenta vício de natureza regimental. Quanto aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade, nada há a opor ao PLC número 79/2015, pois, 1. Incumbe a União legislar sobre direito processual, conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. 2. A proposição tem por finalidade precisamente alterar a sistemática do preparo do recurso nos juizados especiais cíveis disciplinado pela Lei 9.099/95. 3. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União. Constituição Federal, artigo 48, caput. 4. Os termos da proposição não importam em violação de cláusula pétrea. E 5. Não há reserva temática de iniciativa nos termos do artigo 61 da Carta Magna. No que concerne à juridicidade, o projeto afigura-se escorreito, pois 1. O meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, é o adequado. 2. Possui o atributo da generalidade. 3. É consentâneo com os princípios gerais do direito. 4. Afigura-se dotado de potencial coercitividade. 5. Matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico. Quanto ao mérito, a proposta representa um avanço na disciplina de preparo dos recursos inominados no âmbito dos juizados especiais cíveis e põe fim a uma antiga controvérsia sobre a possibilidade de complementação de preparo. Atualmente, a interposição do recurso inominado equivalente à apelação nos juizados podem ser realizados independentemente da comprovação de recolhimento do preparo. Essa comprovação deve ser realizada no prazo de 48 horas na interposição do recurso inominado sob pena de deserção. Contudo, a Lei 9.099/95 não dispõe de forma clara sobre o efeito da insuficiência do preparo realizado. O enunciado número 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais firmou-se contrariamente à complementação do preparo após o prazo de comprovação do recolhimento. No entanto, a expressiva corrente doutrinária pela aplicação subsidiária da regra do Código de Processo Civil, o artigo 511, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 1973, ainda em vigor quando, da apresentação do projeto de lei em questão, previa que a insuficiência do valor do preparo implicaria deserção, apenas se o recorrente intimado
não viesse a supri-lo no prazo de 5 dias. Na mesma linha, o novo Código de Processo Civil, Lei número 13.1105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 1007, parágrafo 2º, dispõe que a insuficiência do valor do preparo continua a implicar deserção apenas se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não suprir o valor do preparo no prazo de 5 dias. Como tal, senhor presidente, tendo em vista a preservação da celeridade, convém apenas adaptarmos a redação do projeto de forma que a intimação para a complementação do preparo seja feita na pessoa do advogado do recorrente, nos moldes da regra prevista no parágrafo 2º do artigo 1007 do atual CPC. Deve-se ter em mente que, mesmo no sistema dos juizados especiais, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado no recurso inominado. Artigo 41, parágrafo 2º. A redação originária da Câmara dos Deputados, inspirada no parágrafo 2º do artigo 511 do CPC revogado, poderia suscitar controvérsia sobre a suficiência da intimação na figura do advogado, forma mais célere e efetiva de se efetivar a intimação para a complementação do preparo recursal. Por fim, convém deixar claro no texto a remissão ao aporte de remessa e retorno, à semelhança do texto do parágrafo 2º do artigo 1007 do atual CPC. Voto. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara PLC 79/2005, com a seguinte emenda. Emenda o seguinte redação ao parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.099, de 26 de dezembro de setembro de 95, aqui refere ao artigo 2 do PLS número 79/2015. O preparo, artigo 42, parágrafo 1º. O preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será comprovado no ato de interposição do recurso e, sendo insuficiente, acarretará deserção se o recorrente intimado, na pessoa do seu advogado, não complementar no prazo de 5 dias. Senhor presidente, é a maneira realmente de fazer com que o cidadão que pagou a menos tenha pelo menos um prazo mínimo para poder completar a falta devida. E com isso, conhecendo o recurso, poder não perder aí a possibilidade de levar adiante a sua queixa. Era o que tenho a dizer, voto pela aprovação. Muito obrigado, senador Ronaldo Caiado. Desse modo, após a leitura de vosso relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório favorável ao projeto com uma emenda. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1, CCJ, a matéria vai ao plenário.